entender mais ou menos o que está acontecendo na Síria, você provavelmente já ouviu várias histórias essa semana de que Israel teria começado a bombardear a Síria e agora eles estariam num cessar-fogo. E a história é muito mais complicada. Primeira coisa, a gente tem que voltar um pouquinho porque a Síria passou por um golpe de Estado. Eu costumo dizer o golpe do golpe. E nesse golpe de Estado, a família Assad foi deposta e entrou um outro grupo político que é proveniente do HTS, que era antigamente um grupo ligado ao Estado Islâmico. Esse golpe que aconteceu na Síria, ele foi muito apoiado pela Turquia, que praticamente financiou esse golpe, e a gente tem muito claro que houve um acordão por baixo dos panos até para a Rússia não defender o Assad nesse processo de queda. Apesar de que as informações que a gente tem é que o Assad está na Rússia. Ninguém vê, mas ele está com asilo político, inclusive para os filhos e a esposa. E aí, o que acontece quando o Assad cai? O grupo que chegou no poder é um grupo ligado à religião muçulmana, mais especificamente à vertente sunita. E o Assad, ele era da vertente alauíta, que é mais ou menos 10% da população da Síria. É considerado uma minoria, mas uma minoria que por muitas décadas teve um certo privilégio. Certo privilégio não, teve muito privilégio. E outra minoria que também era uma base de apoio para o Assad, apesar de não ser uma base de apoio declarada, mas que tinha uma existência um pouco mais tranquila durante o governo Assad, eram os drusos, que é uma minoria, se eu não me engano, tem mais ou menos 600 a 7 mil drusos na Síria. Eles também estão em outras regiões do Oriente Médio. Os alauítas, eles ainda são muçulmanos, eles são uma vertente da religião muçulmana mais liberal, tem algumas influências do cristianismo, então eles estão numa linha ali de uma minoria. Os drusos, eles até vieram da religião islâmica, mas eles não se apresentam mais como islâmicos. Eles têm uma religião específica e muito difícil de compreender, porque ela é bem fechada, inclusive os escritos sagrados deles. Só quem tem uma certa permissão dentro da religião que pode ter acesso às informações. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Para entender por que do nada explodiu uma guerra, uma pseudo-guerra entre Síria e Israel. A gente já vinha recebendo no último ano, desde o golpe, uma perseguição maior aos alauítas. Inclusive, um dos massacres contra os alauítas, de acordo com órgãos internacionais, chegou a 1.200 mortos. Os alauítas, eles ficam ali nas áreas costeiras da Síria, e aí existe um grupo de resistência alauíta porque eles eram da base do governo de Assad, e esse grupo de resistência tem lutado contra o novo exército do novo governo. E isso tem acendido muita preocupação nas minorias. E aí, nessa semana, a gente teve uma explosão contra outra minoria, que foram os drusos. Porque supostamente, por que eu falo supostamente? Porque é uma história que não é confirmada. Um áudio de uma liderança drusa teria vazado xingando Maomé. E isso criou um caos regional que começou a se expandir para outras regiões, com entrada das Forças Armadas e de milícias pró-governos em áreas drusas. E começou uma espécie de guerra civil pequena, mas uma guerra civil. E os drusos, justamente por sempre estarem numa situação de vulnerabilidade na Síria, eles sempre tiveram muita preocupação com a sua própria existência, apesar de ter uma relação mais ou menos pacífica com Assad. Eles têm várias facções armadas para proteger a sua territorialidade. E essas facções entraram em ação para proteger a população local. O governo sírio o novo governo sírio diz que não vai perseguir as minorias, que vai proteger as minorias, mas na prática o que a gente tem visto são vários processos, sim, de perseguição a minorias, até porque o Estado não está organizado. E, obviamente, Israel, vendo esse caos, se aproveitou disso, dizendo que ia defender os drusos. Muitos dos drusos vivem ali nas colinas de Golã, aquele território que vive em disputa entre a Síria e Israel e que Israel quer de qualquer forma. Então Israel simplesmente disse que estaria entrando na Síria para defender os drusos, mas isso é mentira. Eles só estão usando os drusos como uma desculpa para tentar entrar no território sírio, porque Israel quer muito anexar de vez as colinas de Golã. As colinas de Golã, elas são um território em disputa e em 1967 Israel foi lá e em parte dela. Só que a comunidade internacional não reconhece essa pegada que Israel fez. Então, a Síria quer o seu território de volta, parte ainda está com a Síria, e para a gente ver como a situação é complicada, os próprios drusos da colina de Golã que estão ali em Israel, eles se identificam como sírios. Mas isso foi suficiente para Israel começar a bombardear a Síria. Chegou ao ponto de bombardear o Ministério da Defesa de Damasco.
E aí o mundo entendeu que Israel não estava tão preocupado com os drusos. Israel, na verdade, estava preocupado em criar uma situação de desorganização interna do governo novo sírio para conseguir anexar as terras da Síria que fazem fronteira com Israel, que estão no território tampão. Lembrando que assim que Bashar al-Assad caiu, Israel já colocou tanques nas colinas de Golã para tentar pegar toda a territorialidade. Só que a Síria, ao mesmo tempo, ela está fazendo vários acordos com o Ocidente nesse governo novo. Acordos esses, inclusive, que chegou ao ponto da Arábia Saudita prometer pagar todas as dívidas da Síria do Banco Mundial e também dos Estados Unidos levantar todas as sanções contra a Síria, temporariamente. Por que temporariamente? Porque o governo sírio não está tão forte assim, e se caso acontecer, de Assad voltar, porque sim, existem milícias pró-Assad trabalhando ali para cair esse novo governo, a tendência é que as sanções voltariam. Mas, no geral, o que a gente percebe é que existe uma boa relação entre o novo governo sírio com parte da Europa, principalmente a Alemanha, e com os Estados Unidos. E aí o Trump mandou parar de atacar a Síria, mandou Israel parar de atacar a Síria. Porque os Estados Unidos está organizando um acordo de paz entre Síria e Israel, onde nesse acordo de paz a Síria abre mão de parte do seu território. Parece que a Turquia ali, junto com a Síria, não gostou muito dessa história não, porque não quer o aumento da força israelense e, consequentemente, americana na região. Então, com esse imbróglio todo, neste momento, teoricamente, há um cessar-fogo, ou seja, Israel parou de atacar a Síria. Mas a guerra civil interna na Síria continua. Tanto os alauítas estão sendo fortemente perseguidos por pessoas ligadas ao governo novo, como também os drusos estão numa situação muito complicada com guerras regionais. A única certeza que se tem nessa história toda é que a situação da Síria não é uma situação estável, é uma situação instável e o governo novo ainda não tem controle total da territorialidade da Síria, o que abre espaço para atitudes oportunistas como essa de Israel.